E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você tem toda uma política de lobby e negociações com os interesses israelenses vis-à-vis os interesses russos, né? E então Israel tem uma boa relação, tinha uma relação com a Rússia próxima, estratégica em relação a esse tema daqui. E aí, então, a gente estava falando antes, os israelenses, nesse caso daqui, condenaram a Rússia, mas eles estão tendo uma certa medida, eles ajudaram a Ucrânia, já doaram 100 toneladas de alimentos e de mantimentos, já foi 3 equipes médicas de várias ONGs israelenses foram para a Ucrânia, um israelense morreu já, foi alvejado por russos lá, acho que o comboio de alguns voluntários. Eles estão levando ajuda humanitária para lugares onde tem todos os refugiados na fronteira. O governo israelense já está tendo protestos em Tel Aviv todo dia de ucranianos na frente da embaixada russa em Tel Aviv, protestando, gritando, milhares de pessoas. Ou seja, o negócio não está fácil lá nesse sentido. Em contrapartida, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele, independentemente de ele ser judeu, ele é judeu, mas independentemente disso, ele enxerga em Israel um ator de país democrático que tem relação com os dois. Entendi. Então, assim, não é que ele está falando com um país X que não tem relação com ninguém, Japão, ele está falando com um país que é democrático, que ele confia, que ele tem boas relações e que ele sabe que também tem relações boas com a Rússia. Então, ele pediu várias vezes para Israel tentar mediar esses problemas. Ele entende porque que Israel é super importante nessa Ele entende, porque assim, se ele falar com os Estados Unidos vão falar... os russos não vão dar bola para os Estados Unidos, então ele enxerga em Israel uma coisa um pouco mais... que os russos vão respeitar mais. Israel não tem nenhum tipo de histórico de ser um grande mediador em conflitos. Ao contrário, Israel precisou ser mediado porque Israel se envolveu em conflitos. E quando Israel se envolve em conflitos, outros mediam. E Israel não se envolveu em conflitos que não eram os seus regionais. Então, nunca participou de muitas negociações, claro. Mas existe uma experiência política em Israel de tentar resolver isso de uma forma que proteja a soberania ucraniana e talvez consiga encontrar um denominador comum que satisfaça o que os russos chamam de necessidades de segurança nacional, que foi o que o Putin falou para o primeiro-ministro Bennett ontem. O Bennett, que é o primeiro-ministro de Israel, ligou ontem para o Zelensky, recebeu uma chamada do Zelensky, falou com ele 1 hora, desligou 1 hora depois, ligou para o Putin. Não foi divulgado o conteúdo da conversa. O Kremlin depois publicou uma nota dizendo que o presidente russo, Vladimir Putin, conversou com Bennett sobre a operação militar de paz em Donbass. Eles escreveram qualquer coisa lá, qualquer groselha no Twitter oficial do Kremlin, mas é besteira, não é real. Não é que Israel estava falando sobre a operação militar russa em Donbass, porque a gente sabe que não é em Donbass, a gente sabe que é na Ucrânia inteira. O que eles conversaram provavelmente foi o Bennett passar para o Putin o que foi dito pelo Zelensky. E aí, obviamente, eles não comentaram o que foi falado e o que foi respondido pelo Putin. Mas que teve uma tentativa aí de passar mensagens de um para o outro através de Israel. Israel passou essas mensagens e, claro, Israel está super preocupado. Ninguém quer que... Quem tem interesse numa guerra como essa, né? Exatamente. Ninguém... Sim. E eu acho esquisito isso, porque eu tô vendo gente, assim... a gente tava comentando antes aqui. Gente que diz que é democrático no Brasil apoiando a Rússia. Mas a OTAN pode expandir, mas a OTAN tá não sei o quê. Mas a OTAN... Tá bom, vamos falar sobre defesa nacional, vamos falar sobre as organizações multilaterais como a OTAN. A OTAN invadiu algum país, a OTAN foi agressiva, a OTAN ameaçou invadir algum lugar. Não, mas eles estão colocando armas perto da fronteira com a Rússia. Tudo bem, válido o argumento, vamos sentar com os russos, vamos conversar. Mas você não invade um país e atira o que eles estão fazendo. Você vê a destruição que tem na Ucrânia e já morreu 3 mil pessoas em uma semana. Então, assim, não acho que se resolveria... Daria para se resolver isso de outra forma. Não precisaria fazer o que o russo está fazendo. Agora, a Rússia é a Rússia. Eles se comportam como uma superpotência e não dão a mínima
bola porque o mundo democrático, o que os direitos humanos falam, porque eles não se importam com isso. Eles se importassem, eles estavam aplicando essas coisas dentro do país, eles não aplicam. Então eles não vão se importar se alguém está falando se eles estão violando ou não direitos humanos. E eles têm uma visão, assim, tirando essa questão da OTAN e tal, que é uma questão que é discutível dentro da escola de realismo de relações internacionais, que diz que existe um equilíbrio de poder entre os países tentando conquistar mais poder para se sentir protegidos. E essa conquista de poder torna o outro inseguro. E aí fica um braço de ferro, eventualmente acontece um conflito e o equilíbrio acontece entre essas duas coisas. Existe um equilíbrio de poder, pelo menos existiu um equilíbrio de poder, onde você tinha de um lado aí o Tratado de Varsóvia, que era a OTAN dos soviéticos, que cai, que desaparece com a queda da União Soviética, e a OTAN. A OTAN disse que não ia expandir, expandiu. Então, assim, eles descobriram um acordo. Mas a soberania dos países é mais importante do que um acordo afirmado. Então, se a Ucrânia é soberana para tomar suas próprias decisões, mas não foi acordado que não ia expandir a leste para não colocar os russos numa posição de se sentirem ameaçados. Mas não estão ameaçando. Tá bom, eu sei que não estão, eu sei que a OTAN não está ameaçando ninguém. A França não vai invadir a Rússia, mas os russos não enxergam dessa forma. E aí você tem as desculpas do Putin. Ele quer transformar a Rússia num império maior, ele quer dominar, ele quer que enxerguem ele de igual para igual. Eles querem que tratem a Rússia como uma superpotência, como os Estados Unidos também é, apesar de eles não serem uma superpotência tirando a parte militar. O que eles são? São um país gigantesco, com 140 milhões de habitantes, ou seja, quase 200 milhões a menos que os Estados Unidos, um Brasil a menos em população que os Estados Unidos, com um PIB de 100 bilhões de dólares a mais que o Brasil, 10 vezes menor que o da China e 15 vezes menor que o dos Estados Unidos. Mas eles têm mais ogivas nucleares que os Estados Unidos, um exército gigantesco, muita tecnologia, físicos, químicos, professores, historiadores, músicos. Eles estão uma civilização extremamente importante e inteligente para a humanidade. Deram trocentos prêmios Nobel para eles. Nos esportes também, uma potência. Tudo. Assim, se você for comparar prêmios Nobel China e Rússia, a Rússia ganha disparado. E olha só, a China tem um PIB 10 vezes maior. Então, assim, eles querem que o mundo enxergue eles de outra forma. E foi o que aconteceu com o Boris Yeltsin, né? Eu estava vendo um vídeo outro dia e existe uma... Eu estava escutando um podcast, uma especialista em Rússia, em hebraico, um podcast de Israel. E a menina estava falando justamente sobre isso. O Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente russo pós-queda da União Soviética, ele falou da Rússia livre, entre aspas, ele se decepcionou, porque os Estados Unidos não olhavam para eles de igual para igual. É óbvio que não vão olhar de igual para igual. Eles não eram lá um exemplo em direitos humanos, em democracia, em liberdade. A democratização da Rússia não foi de noite para o dia. Ela ainda não existe em vários setores, em outros você é muito mais livre como cidadão russo hoje do que você era na década de 70. Né? Na época da União Soviética, da KGB, da Alemanha Oriental, assim, era uma catástrofe, né? Viver lá, mas ainda assim não é lá um exemplo para o mundo. O que a gente chama de... não é nem considerado uma democracia, é considerado uma autocracia. Não existe lá muitos direitos civis. Então, a Rússia tenta o tempo todo estar se reerguendo para poder reconquistar esse lugar que ela gostaria de ter.